Não dá para definir o amor de mãe e filho. E ele nasce exatamente assim, sem definição. Numa tela pequena, escura, com pouca nitidez. Mas para uma mãe, é a videochamada mais importante da sua vida. A Live das Lives. Uma transmissão ao vivo que não precisa de internet. Só de amor. E não adianta dizer que o amor é cego, porque é justamente o amor que faz uma mãe enxergar boca, queixo e... eu conheço esse nariz. Um espetáculo em preto e branco. Nesse Dia das Mães, telas modernas estarão fazendo videochamadas, cheias de cores, polegadas e pixels. E isso é ótimo. Mas se ainda assim estiver difícil suportar a distância, lembre-se do ultrassom. Ele é a prova de que isolamento significa proteção. E a espera pelo encontro vale a pena. Feliz Dia das Mães. Olá, estamos chegando para mais uma edição do Jornal da TV Erechim e hoje você confere as principais notícias que foram destaque durante esta semana. 15ª CRE entrega kits de alimentação escolar enviados pelo governo do estado. O Comitê da MAU orienta a população a usar a máscara. Dr. Osmar Terra fala da importância de testes para o Covid-19 em massa. E nós recebemos o deputado Paparico Bach e ele falou sobre demandas importantes aqui para a nossa região. E aconteceu nesta semana a entrega de kits de alimentos enviados pelo governo estadual e Secretaria de Educação. A entrega aconteceu no Parque da CIE e contou com o apoio de diversos órgãos de segurança aqui do município. Na manhã desta segunda-feira, aconteceu a chegada de 2 carretas transportando kits de alimentos enviados pelo Governo do Estado e Secretaria de Educação para a 15ª Coordenadoria Regional de Educação. A Coordenadoria de Educação criou uma força-tarefa composta por Defesa Civil, Força Voluntária do Alto Uruguai, a CIE, Grupo Vacaro, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária Federal, Brigada Militar, Departamento de Trânsito, 11ª Coordenadoria Regional de Saúde, FUNAI e CESAI. A 15ª Coordenadoria de Educação hoje dá continuidade a uma ação do Governo do Estado. A Secretaria Estadual de Educação fez a aquisição dos kits e através das coordenadorias nós estamos repassando aos diretores que vão repassar aos estudantes, cujo levantamento eles mesmos fizeram porque conhecem a comunidade escolar. A Força-Tarefa trabalhou desde cedo para recepcionar a chegada das carretas e realizar o trabalho de entrega, contemplando diversos municípios da região da CRE. Os veículos passaram por desinfecção realizada pela Defesa Civil e Força Voluntária. Com um total de 2.340 kits de alimentação, nesta primeira etapa, 54 escolas foram atendidas, sendo que das 101 escolas que compreendem a coordenadoria, 85 escolas solicitaram os kits de alimentação, conforme os critérios estabelecidos pelo governo do estado. A segunda etapa está prevista para acontecer no mês de maio, mas ainda nós não temos data prevista. Imaginamos que daqui umas 2 semanas, tendo em vista que a primeira rodada de distribuição foi na semana passada, Essa semana começa a segunda, então acreditamos que a semana que vem recebe quem já recebeu na primeira vez e depois nós. Desde o dia 24 de abril, a Secretaria Estadual da Educação passou a realizar a entrega de kits de alimentação escolar para estudantes de todo o Rio Grande do Sul. Foram mais de 185 mil kits contendo 24 quilos de gêneros alimentícios, o que totaliza um investimento de cerca de 22 milhões e mais de 4,5 toneladas de alimentos distribuídos para os pais e responsáveis pelos alunos. Nós começamos há dias já uma organização com diversas webconferências, Estivemos muito felizes e somos muito gratos por todas as entidades que estão aqui. A Força Voluntária, a Defesa Civil, a Brigada Militar, a Polícia Rodoviária Estadual, a Polícia Rodoviária Federal, o Grupo Vacaro, que também vai nos auxiliar com a empilhadeira, e todos os demais que estiveram presentes durante todos esses dias. A CESAI de Passo Fundo, a FUNAI, que tem toda uma organização também para as escolas indígenas. Os recursos eles são destinados do Programa Nacional de Alimentação Escolar, em torno de 9 bilhões do orçamento federal e a outra parte é do orçamento do governo do estado. Então é o recurso
da alimentação escolar, da merenda escolar, que não foi utilizado nas escolas, né, segunda e terceira parcela, porque os estudantes estavam com aulas programadas em seus domicílios. Os recursos utilizados são 9 milhões do governo do estado e 12,7 do governo federal, que é através do Programa Nacional de Alimentação Escolar. O controle da retirada das famílias será coordenado pela direção de cada escola através de planilhas, tendo o nome do beneficiado, do responsável pelo aluno e as assinaturas dos representantes dos estabelecimentos de ensino e do conselho escolar. Dr. Osmar Terra fala da importância de testes em massa realizados pelo mundo todo e faz um comparativo sobre o Brasil. Sempre procurando bem informar e não assustar a população, não assustar você, meu amigo e minha amiga, eu queria passar algumas informações sobre a epidemia em si do coronavírus, mas principalmente quais as formas de tratar essa epidemia que podem ser muito melhores, muito mais eficazes, ter um resultado muito maior de vidas salvas do que essa quarentena que estão impondo para a população. Como o vírus se transmite muito mais pelas pessoas que não têm sintomas do que pelas pessoas que têm sintomas, 90% das pessoas que têm o vírus não sentem nada e transmitem o vírus, né, durante 14 dias, depois desenvolvem resistência, desenvolvem anticorpos. É muito importante que se tente localizar essas pessoas, não trancar todo mundo em casa, porque tu pode estar trancando pessoas que são portadoras assintomáticas com pessoas que não têm o vírus, não tiveram contato com o vírus e contaminar todo mundo, inclusive o vovô e a vovó, que podem ter uma forma grave. É por isso que na Itália, quando fecharam toda a população em casa, aumentou muito o número de novos casos e principalmente de casos graves, de idosos que tiveram que ir para o hospital e até para a UTI e até faleceram. Qual o modelo que está sendo feito no mundo que tem o melhor resultado, que deu o melhor resultado? Não é o da quarentena. A quarentena não melhorou nada em lugar nenhum, não diminuiu a curva, a quantidade de casos novos está subindo em São Paulo, subindo em todos os lugares aqui no Brasil, que estão fazendo quarentena radical, até prendendo as pessoas que caminham na rua, prendendo as pessoas na praça, prendendo pessoas na praia, que estão caminhando sozinhas na praia, que não tem risco nenhum de contágio, mas estão prendendo. Estão tomando medidas absurdas, os governadores, e são medidas dos governadores, isso não é decisão do governo do presidente Bolsonaro, ele não pôde decidir, foi impedido pelo Supremo Tribunal de fazer um decreto para regulamentar o atendimento na questão do coronavírus. Então as decisões são dos governadores, né? E não estão tendo resultado nenhum, porque a curva está subindo, está igual, está cumprindo o que a curva ia cumprir com ou sem quarentena. Então a quarentena é inútil, a quarentena está mais causando danos à economia, desempregando as pessoas, fazendo as pessoas passar fome, do que resolvendo algum problema de saúde. Não diminui um doente, não diminui um óbito, nada. Qual é o método eficaz que nós temos que buscar? Quais são os modelos eficazes? Os modelos mais eficazes do mundo são os modelos que fazem a testagem, que principalmente tem dois países que eu queria comentar rapidamente com vocês. Um é a Coreia, que tem um resultado extraordinário, não fechou bar, não fechou restaurante, não fechou atividade nenhuma, não fechou uma escola, né? Mas foi atrás de todo mundo que tinha algum sinal de estar com o vírus. E essas pessoas eram testadas, se elas estavam com o vírus, elas eram isoladas em casa ou em algum lugar, isoladas, junto com a família, e se rastreava todo mundo que teve contato com essa pessoa nos últimos 14 dias. E se buscava e se testava todas essas pessoas. E se algum deles desse positivo, se rastreava e todo mundo que teve contato uns 14 dias com aquela pessoa. Então teve uma grande quantidade de testes feitos na população para isolar as pessoas que tinham o vírus, que eram portadores inclusive assintomáticos, até que passasse o período em que elas podiam contaminar, que é 14 dias, depois elas voltavam para a vida normal. Se fez isso nas fábricas, se fez isso em todos os lugares, e com isso conseguiu-se reduzir esse contágio. Conseguiu-se reduzir um contágio em grande escala. A Coreia não parou, não quebrou a economia, as pessoas não perderam os empregos, e foi o país que teve o melhor resultado. Mas tem um país que particularmente teve um resultado melhor que o da Coreia ainda, que é o Vietnã. O Vietnã, desde que se descobriu que tinha o vírus na China, eles começaram a tomar providências. Eles fecharam a fronteira, num primeiro momento, porque não sabiam que tamanho ia ter a epidemia na China, e começaram a desenvolver os testes. E numa quantidade tão grande que foi o país que mais testou no mundo. Foi o Vietnã, não foi a Coreia, foi o Vietnã.
O Vietnã testou tanto que reduziu o número de pessoas, ele isolou tanto as pessoas que tinham capacidade de contaminar outras e protegeu o restante da população e protegeu o grupo de risco, como na Coreia também é protegido, os idosos que têm doença crônica, que o Vietnã não teve, com 96 milhões de habitantes, não teve um óbito, não morreu ninguém no Vietnã. Só com esse sistema de testagem, procurando, localizando as pessoas, com SMS avisando os vizinhos que tem que fazer teste também, se eles estão morando perto de uma pessoa que teve contato com o vírus. Eles trabalharam muito, não ficaram só mandando as pessoas ficar em casa. Então conseguiram com isso dar uma resposta muito melhor à população, prevenir 0 óbitos no Vietnã, 0. 96 milhões de habitantes, fronteira com a China. A Coreia, perto da China, é uma península, perto da China, teve a menor mortalidade do mundo, proporcional. Então nós temos que buscar esses exemplos. Não é a Itália que fechou todo mundo e piorou a situação, não é a Inglaterra, não é a França, não é nem os Estados Unidos. São esses países que não seguiram as orientações da Organização Mundial de Saúde. É um órgão para dar a orientação geral, ele não manda ninguém, né? Nem tem a ciência na mão. Tem órgãos que têm uma qualidade científica muito superior à Organização Mundial de Saúde e que são referências do mundo todo, como o CDC dos Estados Unidos, o Centro de Controle de Doenças Infecciosas, que é a referência mundial em doenças infecciosas. Então não é para colocar a Organização Mundial de Saúde como referência absoluta, que ninguém pode contrariar. Isso não existe. Os países da Ásia todos contrariaram. Até a China, em parte, contrariou. Então nós temos que buscar esses exemplos do que funciona. Proteger muito o grupo de idosos, proteger muito. Uma das causas de mortalidade maior, até em países em quarentena, e até países como a Suécia, que não fez quarentena, foi o vírus ter entrado em asilos de idosos. Tem que ter um cuidado extraordinário com os asilos. As pessoas que cuidam dos idosos têm que ser testadas toda semana, para ver se eles não são portadores assintomáticos do vírus. E os idosos também têm que ser avaliados todo dia, se possível. Tem que ter uma equipe de saúde da família passando no asilo e vendo a situação deles. Impedir as visitas, né? Não pode ter visita. O vovô e a vovó vão ter que tirar a férias dos netinhos. São medidas básicas que não podem deixar de ser feitas. Elas por si só são muito mais eficientes do que manter as pessoas só confinadas em casa. Lavar as mãos sempre que tocar numa superfície que pode ter algum tipo de contágio do vírus, né? Andar com máscara, né? Quando principalmente está em contato com outras pessoas, ter protocolos para se conduzir em casa, inclusive, como se conduzir, principalmente em relação aos idosos, né? Às pessoas do grupo de risco, os cuidados que tem que tomar, ter protocolos para nas lojas. As lojas devem funcionar, não precisam ficar fechadas. O risco que tem de contágio numa loja é mesmo o risco que tem no supermercado. Se tomar os cuidados no supermercado, como estão tomando, e tem que tomar até mais, pode-se tomar também nas lojas. Passar álcool gel toda hora no balcão, a pessoa que atende, o balconista está com máscara, ter uma proteção de vidro para a pessoa que fica no caixa, para não sair a saliva naquela pessoa. O ideal é que as pessoas caminhem sempre com máscara, onde estão em ambiente público. A vida pode continuar, o trabalho pode continuar, como esses países fizeram. Os países que deram um bom resultado, fizeram. As crianças na sala de aula, com cuidados, com higienização, com orientação, não precisa fechar as escolas. É muito importante que as medidas gerais, os cuidados gerais, sejam feitos através de protocolos. O governo pode baixar protocolos explicando como tem que se conduzir, para quem ainda não sabe, ou ter uma matéria diária na imprensa explicando isso, né? E com isso a população vai estar mais segura e a vida vai continuar. E principalmente vai se ter uma transição para o período que não vai ter mais epidemia, que vai ocorrer em pouco tempo, uma transição muito mais tranquila. Eu acredito que no Brasil, por mais umas 6 semanas, 6, 7 semanas, e a epidemia vai para o fim. Podem ter certeza que essa epidemia tem começo, nós estamos no auge dela, e ela vai começar a diminuir a partir de agora. E vai terminar no final de maio, início de junho. Não é aquela coisa de quarentena interminável, porque quem defende a quarentena e que acha que tem que ficar todo mundo fechado em casa, e fechar comércio e fechar tudo, não sabe te dizer quando é que vai terminar. Aliás, a proposta é 18 meses de quarentena. Eu quero alertar vocês que a proposta que originou todo esse movimento de quarentena no mundo é do Imperial College, que propõe 18 meses de quarentena para descobrir a vacina, que aí sim poderiam salvar milhões de pessoas que morreriam por causa dessa epidemia. Não está morrendo milhões,
E a epidemia está se encaminhando para o fim na maioria dos países, vai se encaminhar para o fim no Brasil também. O uso correto de máscaras pode evitar a propagação do Covid-19. Nesse vídeo, o membro do comitê da AMAL, Jackson Arpini, dá mais orientações importantes para este momento de pandemia. O Comitê Regional de Atenção ao Coronavírus orienta a população para a utilização das máscaras de proteção. Há 2 tipos de máscaras. As máscaras de uso profissional, cirúrgicas, NR95 e outras, que devem ser de uso exclusivo dos profissionais de saúde, equipes de apoio e pacientes suspeitos de Covid-19. E as máscaras de pano de confecção caseira para a utilização da população em geral. Vamos nos ater com relação às máscaras de pano de confecção caseira. Essas devem ser confeccionadas em tecido apropriado, em 2 camadas para aumentar a capacidade de filtragem e deve seguir algumas recomendações. A pessoa, antes de utilizar a máscara, deve realizar a higienização correta das mãos com água e sabão e, na impossibilidade, utilizar álcool gel 70%. As máscaras devem ser levadas à face pelas tiras elásticas, devem ser adaptadas sobre o nariz para proteger integralmente as narinas e a boca e, durante a utilização, evitar levar as mãos às superfícies da máscara. O ar que inspiramos e o ar que expiramos é um ar úmido, então esta máscara durante a utilização vai umedecer e deve ser substituída. Por isso existe a recomendação de que cada pessoa tenha mais de um exemplar e também de que a máscara seja um equipamento de proteção individual, não podendo em hipótese alguma ser compartilhado. Se a máscara apresentar rasgos ou estiver danificada ou perda da elasticidade dos elásticos, deve ser descartada. Também com relação à sua remoção, deve ser observados alguns critérios como deve ser retirada também pelos elásticos, deve ser acondicionada em um saco plástico para posterior higienização e sua higienização deve ser em água corrente com sabão e depois deixá-la de molho em solução de água sanitária. Neste momento é extremamente importante que a população em geral utilize estas máscaras de proteção para evitar a transmissibilidade do Covid-19, associada a outras medidas como higienização correta das mãos, utilização do álcool gel, evitar o compartilhamento de utensílios de uso comum e também o distanciamento social. Máscaras salvam. E você confere no próximo bloco. Deputado Paparico Bach fala de demandas importantes para Erechim. E a gente também fala um pouquinho sobre a mudança na temperatura e os cuidados que devemos ter com o nosso sistema imunológico. A gente já retorna. Não dá para definir o amor de mãe e filho. E ele nasce exatamente assim, sem definição. Numa tela pequena, escura, com pouca nitidez. Mas para uma mãe, é a videochamada mais importante da sua vida. A Live das Lives. Uma transmissão ao vivo que não precisa de internet. Só de amor. E não adianta dizer que o amor é cego, porque é justamente o amor que faz uma mãe enxergar boca, queixo e... eu conheço esse nariz. Um espetáculo em preto e branco. Nesse Dia das Mães, telas modernas estarão fazendo videochamadas, cheias de cores, polegadas e pixels. E isso é ótimo. Mas se ainda assim estiver difícil suportar a distância, lembre-se do ultrassom. Ele é a prova de que isolamento significa proteção. E a espera pelo encontro vale a pena. Feliz Dia das Mães. O Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra tá em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra tá em casa. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. A gente conhece a força da cooperação há muito tempo. E agora, só ela é capaz de derrotar o coronavírus. É hora de ser próximo ficando distante, de estar ao lado, mesmo de longe.
Por isso, fique em casa o máximo que puder. Lave bem as mãos e use elas para falar com a gente pelo telefone, internet banking ou aplicativo. E se nossas agências estiverem fechadas, lembre que a nossa parceria está sempre aberta. Porque gente que coopera, cuida. Nessa semana, nós recebemos aqui na TV Erechim o deputado estadual Paparico Bach para falar sobre demandas aqui da cidade, como o Hospital Santa Terezinha e o Presídio Regional. Com a presença do deputado estadual Paparico Bach, hoje aqui na TV, e a gente vai conversar um pouquinho sobre diversos assuntos. E um dos mais importantes, deputado, é falar sobre o Hospital Santa Terezinha. Bem-vindo. Nossa saudação a todos os telespectadores. Falar de saúde é algo que me faz bem. Eu gosto de falar de saúde e fazer saúde. E por que é que eu tive sempre muito problema de saúde na minha família, com os meus filhos especialmente, e a gente sabe o que é você ter um bom atendimento, né, ter um centro hospitalar que possa te atender. Então, por isso eu sou vocacionado pela saúde, fiz isso com o prefeito de São João da Ortiga. Entregamos São João da Ortiga em 2016 com a 13ª melhor saúde do Rio Grande do Sul e a 17ª no Brasil. Nós tiramos o remendão e construímos um posto de saúde avançado. O remendão era o posto de saúde que estava lá. Remendava um pouco, remendava. E nós construímos um posto de saúde avançado, está lá até hoje, funcionando maravilhosamente. Isso ajudou nós a elevarmos a qualidade do atendimento. Depois disso, passei pela presidência da MUNOR, Associação dos Prefeitos da Região Nordeste, e fizemos um trabalho fortíssimo na questão de nós identificar nos 17 municípios 4 hospitais regionais. Sim. Criamos eles, o Hospital Sananduva, Tapejara, Lagoa Vermelha e São José do Ouro, com especialidades diferentes nos 4 hospitais, para atender o máximo possível da nossa região, mandando somente os que precisavam realmente da alta complexidade para Passo Fundo ou Porto Alegre. Criamos o Cirenor, um consórcio que até hoje atua, entrou em funcionamento em 2012, comprando medicamentos. A região Nordeste hoje economiza em torno de 30% a 35%, chegando até 40% na compra de medicamentos e exames pelo Cirenor. E quando nós falamos do novo Santa Terezinha, não é porque o Santa Terezinha ele é um hospital ruim. Dificilmente a gente ouve falar mal do atendimento de um técnico de enfermagem, de um enfermeiro, de um médico. O problema é que nós temos uma estrutura muito velha. É verdade. Muito velha, construída em 1940. E nós agora há poucos dias vivemos os 102 anos de Erechim. Se nós formos analisar, uma geração que não está mais aqui deixou um grande legado para Erechim. Construíram o Santa Terezinha em 1940, um presídio. E a nossa geração? E nós? O que vamos fazer? Então, o nosso mandato parlamentar tem esse foco, porque quando nós falamos do novo Santa Terezinha, nós não estamos apenas falando de Erechim, nós estamos falando de uma grande região e que poderá ser maior ainda. A região Nordeste quer vir para Erechim, mas nós precisamos melhorar. Nós atendemos aqui 600 mil pessoas, é um grande trabalho que o Santa Terezinha faz na área da oncologia. E o que as pessoas esperam? Por exemplo, você ficou doente agora. O que você espera? Você espera de ter um hospital que tu tenha garantia de que tu vai ser bem atendido. Então, nada contra o Santa Terezinha, não é eu que digo, as pessoas dizem. Os técnicos estão dizendo que o Santa Terezinha tem mais 10 anos de vida útil. Esse é um desafio dessa geração. É difícil o novo Santa Terezinha? Claro que é. Quem que não sabe que é difícil? Mas não é impossível. 120 milhões é muito dinheiro, mas não é tanto assim. O grande problema é que essa nossa região, ela se acostumou com pouco. A nossa autoestima ela é debilitada e nós nos acostumamos com muito pouco. O dinheiro existe. Nós temos que brigar por ele. O novo Santa Terezinha não é um luxo, é uma necessidade. Ele é difícil, mas não é impossível. É isso que nós estamos fazendo. E desde que o governo municipal de Erechim, o Arpini, o Hélio, o Schmidt, estiveram em Erechim em 2018, eu não era deputado diplomado ainda. Sim. Eu tinha recém-me elegido. Peguei a minha caminhonete, saí de São João da Ortiga, fui até Brasília e acompanhei eles em todos os corredores do Congresso Nacional, para buscar um recurso para o novo Santa Terezinha. E depois daí a minha luta nunca mais parou.
O ano passado nós conseguimos, junto com os prefeitos da MAL, parabéns a eles, dos prefeitos da Munor e da ANZOP, 40 mil assinaturas em 15 dias. Entregamos a bancada gaúcha no Congresso Nacional, para nós conseguir um recurso para o hospital. Como é que faz? Como é que funciona? É importante que as pessoas saibam como é que funciona a bancada. A bancada tem recebido muita demanda. Então, os pedidos do deputado Paparico e de Erechim, eles ficam numa ordem cronológica. Bom, não fomos atendidos, mas nós estamos na ordem cronológica da bancada. Estamos na linha. Estamos na linha. Então, eu acredito que nós precisamos sonhar o novo Santa Terezinha. Eu sonho, assim, com muito amor, com muita devoção, um novo hospital, um dos mais modernos do Brasil, que você possa chegar lá, que tenha corredores amplos, entendeu? Uma arquitetura bonita, cores, inclusive as cores, existem os que defendem e cientificamente comprovada que a arquitetura e as cores de um hospital ajudam a pessoa a melhorar. Eu falo para ti aqui, quem é que quer morar numa casa construída em 1940? Olha, se quiser, se eu convidar a minha mulher para morar lá, com certeza, talvez até ela possa dizer, olha, não ficamos mais juntos. E no hospital, o hospital é uma coisa nobre. Por que nós temos que nos contentar com o hospital construído em 1940? Então, dizer para as pessoas, é difícil, mas não é impossível. O Hospital Santa Terezinha vive um impasse, sempre está com dificuldade financeira. A comunidade já se uniu na reforma de quartos, a MAL já tem feito seu trabalho, tentando buscar recurso, o prefeito tem destinado alguns recursos, mas nós precisamos mais. Ainda mais em época em que vivemos um Covid-19, a estrutura do hospital, de repente, pode sofrer um colapso amanhã depois, a gente ainda não sabe. E esses recursos que estão pendentes, qual é a possibilidade de virem para Erechim e melhorar o hospital, a estrutura de leitos? Então, o ano passado, o Hélio me ligou que estaria com extremas dificuldades e nós tivemos uma agenda com o governo e logo em seguida com a secretária e nós conseguimos pagar em poucos meses 3 milhões e 600 mil reais. Foram já pagos em julho e depois em agosto para o hospital. E eu sempre tenho estado de plantão para o nosso Santa Terezinha, quando tem dificuldades, atraso de pagamento, para que o governo não atrase, para nós manter em ordem, por exemplo, a folha de pagamento do nosso Santa Terezinha. E o grande problema do Santa Terezinha é que nós aqui temos um hospital que produz muito e recebe pouco. E essa é uma anomalia que existe no estado do Rio Grande do Sul. Sendo que é um hospital que atende em torno de 85 municípios que dependem do Santa Terezinha. Que depende. Então, as pessoas que não conhecem muito a parte mais minuciosa da saúde, o Santa Terezinha, ele produz, digamos assim, ele faz 100 cirurgias, mas recebe o valor de 50. Nós temos uma produção dobrada e recebemos pouco. Em contrapartida, nós temos alguns hospitais no estado do Rio Grande do Sul que produzem menos e recebem muito. Nós temos que fazer o convencimento dos diretores dos hospitais, são 21 hospitais, de que nós precisamos mudar. O governo já sabe disso, a secretária Rita já está sabendo também, e nesse início de ano nós deveríamos vir com força para mudar isso. Você tem que receber o que tu produz, que é o caso do Santa Terezinha. Nós teríamos que receber muito mais do que nós recebemos. É um trabalho que está sendo feito em Porto Alegre, o deputado estadual Paparico Bach está vigilante nessa pauta, mas agora com a questão da corona ela deu uma esfriada. Mas é um assunto, duas coisas nós precisamos melhorar no Santa Terezinha. Receber o que produz e a nova estrutura do Santa Terezinha. Nós ficamos muito bem servidos. A questão ainda do novo Santa, você imagina, nós temos uma URI agora com alunos da medicina, né? É verdade. Então, imagina que maravilha, né? Um novo Santa, né? Um espaço novo, um hospital, escola mais melhorado. Então, acho que nós temos que sonhar. Eu acho que esta geração tem o compromisso de fazer o novo Santa Terezinha. E a gente pode continuar contando com o teu apoio para que os recursos venham realmente para o Santa Terezinha, que a gente possa melhorar a estrutura hospitalar, que os médicos possam receber também os seus provenientes em datas programadas, a equipe seja paga também de forma justa e valorizada? Com certeza. Por isso que é importante nós termos um representante no Parlamento Gaúcho, um deputado estadual. Muitas vezes as pessoas dizem, mas é difícil, a Erechim tem muito voto e não elege deputado.
Na verdade, nós temos a impressão que nós temos muitos votos. Mas a Erechim, a região, não tem muito voto. Se nós pegarmos Canoas e tantas outras cidades, o Sul tem muito mais voto. Por isso que a nossa representatividade é muito pequena lá. Mas eu sempre fui o deputado Paparico, eu sempre fui muito comprometido com aquilo que eu faço. Sei aquilo que nós queremos, aquilo que nós precisamos e sou comprometido. Tanto é verdade que o nosso mandato é um mandato de 1 ano e 4 meses, mas com grandes resultados. Já muitas coisas acontecendo, nós já estamos começando a colher fruto do nosso trabalho. Então nós queremos sim dizer para as pessoas que estão em casa, estou morando em Erechim, vou toda semana para Porto Alegre, vou e volto, e eu quero que as pessoas também ajudem o Paparico, nos demandem, as pessoas têm que perguntar, eu tenho que perguntar em Porto Alegre, tenho que perguntar em Brasília, as pessoas têm que nos procurar e perguntar. Eu estou aí para trabalhar, trabalho muito, cobro muito da minha equipe, e nós temos certeza que as crises que estão aí vão embora, o mundo vai continuar e os sonhos não podem morrer. Vamos falar um pouquinho de um dos assuntos que tem gerado muito comentário, muita solicitação de toda a população, que é referente ao Presídio Estadual de Erechim. Nós estamos sim nesse momento em que as pessoas estão começando a acreditar que o presídio possa sair. E precisa sair do centro de Erechim. Então, o presídio não é um luxo, é uma necessidade. Não, uma necessidade. Então, dizer para todos que estão em casa, eu acho que nós evoluímos muito. Nós tivemos na última segunda-feira uma matéria muito forte do jornal Zero Hora, retratando da questão do presídio. É importante que as pessoas saibam, nós temos muitos e muitos municípios gaúchos querendo novos presídios. Mas nós temos que comemorar. Erechim foi contemplado, talvez seja o único presídio construído nesse governo que está aí. E Erechim foi a cidade que foi escolhida. E não que foi escolhida, é porque a comunidade de Erechim se mobilizou. Inclusive eu gostaria que você depois pudesse dizer os nomes das pessoas que estiveram naquela reunião histórica com o nosso secretário César Facioli. Eu estava no mandato há 46 dias, estava no Palácio Piratini, conversei com o Facioli na sua posse e falei, preciso que o senhor receba a minha região, que o senhor receba Erechim. E a nossa lista é grande. Mas eu gostaria que as pessoas fossem nomeadas aqui, sim, porque essas pessoas deixaram de trabalhar, foram para Porto Alegre, ficaram 2 dias indo e voltando, se comprometeram com o projeto. E antes de você falar o nome das pessoas que estavam lá, eu quero dizer para todos aqui, eu sou um deputado que gosto do relacionamento. E para isso, não fiz sozinho. A pauta foi feita por mim, lideramos o movimento, mas com o apoio e a presença do deputado estadual Gilberto Capuani, do nosso deputado Dirceu Franciscão e também do Matheus Vespe. São 4 deputados que estiveram lá naquele momento em que o Facioli assumiu o compromisso e que ele está honrando dentro daquilo que nós estamos conversando no dia de hoje. Se puder ajudar as pessoas que estão em casa, eu gostaria que você citasse o nome das pessoas que lá estiveram. Tem uma foto linda, demonstração de união e de amor por Erechim. Então foram várias pessoas, várias lideranças, uma comitiva grande de juízes, promotores, lideranças empresariais, políticas, comunitárias aqui de Erechim, Getúlio Vargas e também de Passo Fundo. A gente pode citar aqui de Passo Fundo a juíza Alisiane Marques Pires Sasso, o juiz de direito do Fórum de Getúlio Vargas, a juíza Daniela Conceição Zorzi, a doutora Karina Denicol, também é promotora aqui de Erechim, o nosso secretário de Segurança Pública adjunto, o Marcelo Gomes Frota, o doutor Juliano Rossi, que também é juiz de direito aqui de Erechim, o coordenador do Centro de Apoio Criminal do Ministério Público, o doutor Luciano Vaccaro, que é de Erechim e trabalha hoje atualmente em Porto Alegre, o prefeito de Ponte Preta, os vereadores de Erechim, o Renan Socol e o Rafael Ayubi, o Fábio Vendrúsculo, representando a CIE, que é uma liderança bastante forte, a Arley Cavaletti, também presidente da CDL na ocasião, Cindy Lojas, o Gelson Miola, a delegada Diana Zanata, o Miguel Gotler, que era do Concepro, vice-presidente do Conselho Municipal de Erechim, a Marli Estela Vasconcelos, e a administradora também do presídio, a Angélica Milkiewicz. Então, bastante pessoas aqui, muita gente, até para a gente citar o nome, pedindo pelo nosso presídio de Erechim, lideranças que sentem a necessidade, que ouvem a população. O presídio precisa passar também por uma reestruturação e a
a comunidade daquela localidade também precisa ter mais segurança. É verdade. Nós estivemos com o Facioli vistoriando em loco aí o nosso presídio. É um presídio que está se deteriorando, né? Então nós precisamos tirar o presídio daqui. O que é que nós temos de lá até aqui? Nós temos que o governo está licitando uma empresa para fazer o modelo, a modelagem do presídio. Então até o dia 20 de maio nós deveremos ter a empresa que vencer a carta concorrência e a partir daí vai ser feita a modelagem para nós entrarmos numa outra etapa, de nós lançarmos essa modelagem para vermos quais empresas possam ter interesse na PPP, Parceria Público-Privada. Bom, como é que será feito isso? O Estado vai dizer qual é o projeto que vai querer, é um hospital moderno aqui para Erechim, aliás, um presídio moderno, e aí a empresa vai ter direito a escolher um imóvel, isso é importante que as pessoas saibam, não necessariamente em Erechim, pode ser, bom, eu quero um imóvel em Porto Alegre, então a empresa terá essa maleabilidade de poder escolher um imóvel e fazer o presídio tomando em contrapartida os imóveis do Estado do Rio Grande do Sul. O que eu acredito que vai nos ajudar, porque nós estamos vivendo uma grave crise econômica para todos. Então, bom, nós podemos também ter uma concorrência deserta. Bom, ninguém vai querer pegar mais um imóvel porque não consegue vender o imóvel e não tem dinheiro. Isso pode acontecer. É verdade. Isso pode acontecer. O que nos dá um alento é que nessa modelagem o Estado está sinalizando que junto o Estado faz um contrato para a PPI, Parceria Público-Privada, com uma participação da empresa no negócio de 20, 30 ou 40 anos. Então, além de construir, quem sabe essa empresa pode ter mais um valor mensal para manter o presídio, fazer as manutenções, a questão da alimentação e assim por diante. E o nosso órgão que cuida dos apenados, que é do Estado, fará a inclusão do preso no presídio e também a sua entrada, saída, fará a organização. A organização. Então, isso é um alento que pode nos dar a possibilidade de termos alguém com mais interesse ainda. Então, nós não podemos criar falsas expectativas em ninguém. Eu estou aqui com o deputado estadual falando o que está escrito no papel que veio até agora. E temos ainda uma segunda questão, que é a questão, o que o nosso prefeito tem dito, nosso prefeito Schmidt? O Estado que faça parte dele, que o município de Erechim vai fazer a sua. Com certeza. Então, o município já tinha disponibilizado uma área em tempos anteriores, o Estado não cumpriu e o município teve que devolver. Eu acredito que o governo agiu certo. Prudência, bom, o Estado diz está ok, o município tem o terreno, inclusive com as licenças, desapropria e fornece ao Estado. Então nós temos duas coisas para vencer ainda. Vencemos uma. Erechim queria o presídio, tinha um monte de gente querendo. Muitas. Vencemos. Erechim venceu porque veio para cá. Agora a segunda é que nós possamos encontrar uma empresa que tenha o desejo de ter esses imóveis e construir o presídio, e a segunda que o nosso governo municipal viabilize o terreno. Então não dá para dormir, nós temos que estar vigilantes permanentemente. Eu quero dizer para todos que em Porto Alegre o deputado estadual Paparico Bach já está fazendo isso e vai continuar fazendo, vigilantes para que esse presídio que é desejado por todos possa se transformar em realidade. É fácil? Não é fácil, mas vamos continuar trabalhando. Já vencemos uma etapa. Será que podemos esperar um deputado estadual como prefeito de Erechim nas próximas eleições? Então, nós temos, desde que nós transferimos o nosso domicílio eleitoral para Erechim, nós temos aí, não podemos esconder, um desejo por parte da população que nós realmente possamos colocar o nosso nome à disposição para o governo municipal de Erechim. O que, aliás, nos honraria muito, né? Quem não gostaria de ser prefeito de Erechim, uma cidade que um povo trabalha muito, uma cidade reconhecida no Rio Grande do Sul e no Brasil. Agora, nós, de um outro lado, temos um mandato parlamentar, né? Sim. Então, você veja, que é uma pergunta difícil de ser respondida e nós estamos aguardando os dias passarem, mas hoje o nosso posicionamento é de que nós deveremos continuar trabalhando por Erechim em Porto Alegre.
Mas agora o nosso partido, o Partido Liberal, que tem figuras importantes aqui, nós temos o César Caldarte, foi um vereador com grandes proposições em Erechim, o nosso próprio Tobata foi um grande vereador, a vinda do Mantovani, nós temos o Cláudio Palhosa, que é o nosso vice-presidente, é um cara que conseguiu fazer com que o rally desse certo, meu amigo, não é qualquer um. É verdade. Nós temos o Adilson, uma pessoa bem relacionada, então nós temos um grupo muito bom e nós estamos todas as semanas nos reunindo porque uma coisa as pessoas de Erechim podem ter certeza, o nosso partido vai apresentar proposições importantes para a nossa comunidade. Isso as pessoas podem esperar. Deputado, obrigada por ter vindo à TV Erechim e nos conceder essas entrevistas. Então, as pessoas que estão em casa estão todas assim com a cabeça meio que atribulada. Eu me permita fazer o uso da minha formação. Quem não sabe, sou formado em História. Fiz a minha faculdade com muita vontade e estudei todos os movimentos humanos na Terra, desde os primórdios até os dias atuais. Deputado, o que é que nós vamos fazer? Em tempos difíceis, não sobrevivem os mais fortes. É verdade. Não é o mais forte que vai não é o mais forte que vai sobreviver. Vai sobreviver aquele que tem capacidade de se adequar a esse momento. Então esse é o nosso grande desafio. O meu desafio, o desafio da nossa TV Erechim e das pessoas que estão assistindo é se adequar aos novos tempos. E nós precisamos nos adequar. O mundo não será mais igual. Eu sou um gaúcho que acredita muito no meu Rio Grande do Sul, um brasileiro que acredita no meu Brasil. Meu avô foi combatente da Segunda Guerra Mundial, um apaixonado pelo Brasil, sou neto mais velho. O meu avô falava com muito amor do Brasil, por isso que estou na política. Então, vamos continuar trabalhando, acreditando, o mundo não vai acabar e nós precisamos entregar melhorias para a nossa comunidade. Nós não podemos passar na Terra sem deixar um legado. Deixar nossa contribuição para as gerações que virão. Muito obrigado. A mudança de temperatura começou a ser sentida nesta semana. O calor deu lugar ao frio. As doenças respiratórias muito comuns nesta época do ano devem ser prevenidas para que se evite gripes, resfriados e também a Covid-19. O sistema imunológico precisa ser olhado com atenção. Nossa equipe solicitou à doutora Ângela Dorigoni orientações para que você se proteja. Juntos, vamos vencer este vírus e fortalecer o nosso sistema imunológico. Nesse momento delicado que a gente está vivendo, não há nada mais oportuno do que a gente falar um pouquinho sobre a nossa imunidade e saber que a nossa imunidade são os mecanismos utilizados pelo nosso organismo em resposta contra substâncias estranhas presentes no nosso corpo. Toda essa imunidade ela é desencadeada por um sistema chamado de sistema imune, que atua pela ação das células de defesa, pela produção de anticorpos, que vão agir contra determinados antígenos quando presentes no nosso organismo. Então, esse sistema imune ele é constituído por órgãos e tecidos que vão atuar quando houver a presença desses organismos estranhos. Essas células no nosso organismo são conhecidas como glóbulos brancos, são os nossos leucócitos, linfócitos, como os nossos tecidos hematopoéticos, que é a nossa medula óssea, responsável pela produção de células de defesa. Temos alguns órgãos também responsáveis pela imunidade, que são os linfonodos, o baço e o timo, que são atuantes na defesa do nosso organismo, porque temos vários tipos de resposta imunológica. Para que o nosso organismo consiga se proteger, a resposta deve estar modulada sempre de forma adequada. No entanto, algumas interferências acontecem, como algumas doenças, AIDS, câncer, diabetes, lúpus, enfim, outras doenças imunossupressoras, nutrição não adequada, uso de medicamentos, contribuem sim para uma disfunção imunológica e assim o organismo fica mais suscetível a infecções. Essa disfunção toda do sistema, ela é popularmente conhecida como imunidade baixa. Diante disso, é importante a gente detectar o que está desencadeando essa imunidade baixa e reverter esse quadro, buscando garantir a defesa do organismo, bem como o equilíbrio do organismo. Ela pode ser percebida. Pessoal, quando a imunidade está baixa, o organismo dá sinais, indica que as defesas estão baixas e a gente tem que perceber. Indica que o nosso sistema, então, não está sendo capaz de combater esses agentes, como vírus e bactérias, e isso pode fazer com que fiquemos doentes com mais frequência e apresentemos sintomas como febres, calafrios frequentes, infecções recorrentes. O organismo dá esses sinais, então, gripes simples que não são facilmente curadas, infecções recorrentes como amidalite, candidíase, infecção urinária, herpes,
Tudo isso é sinal de sistema imunológico enfraquecido. E isso a gente tem maneiras de combater, tá? Essa diminuição da atividade do sistema, ela acontece sim devido a essas diversas situações, mas elas incluem também estresse, ansiedade, noites de sono mal dormidas, falta de sono, e isso contribui muito para baixar o sistema imunológico, fora as doenças que eu já citei. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que relatar ao profissional que está cuidando da gente, médico, nutricionista, o uso de medicamentos que possam ser imunossupressores, uso de corticoides, uso de antibióticos, que também são capazes de enfraquecer esse sistema. Temos que relatar sinais e sintomas, temos que verificar, sim, o comprometimento do nosso organismo, né, devido a hábitos de vida não saudáveis, e a gente tem que se submeter a exames de laboratório, tá? Quando a gente detecta que não é falta de atividade física, que não é alcoolismo, não é tabagismo, não é falta de sono reparador, não é alimentação pouco saudável, bom, a gente deve ter algum outro problema. E quando a gente perceber, temos que adotar medidas. Então, vamos fazer exames de laboratório que são capazes de detectar esse comprometimento. E vamos incluir alguns alimentos na nossa rotina que são capazes de fortalecer e estimular essas células de defesa. Uma boa hidratação é fundamental e alguns alimentos são fundamentais, como alimentos ricos em zinco, magnésio, alguns fitoterápicos como equinácea fazem muito bem para o sistema imunológico. Mas em tempos de coronavírus, a grande pergunta: para que serve a imunidade? Qual a relação? Infelizmente, gente, não há forma de impedir o contágio do coronavírus que não o cumprimento das normas de higiene, isolamento, distanciamento previstas pela Organização Mundial da Saúde. O que se sabe é que quem não tem comorbidades, possui sistema imune atuante e fortalecido, tem muito menos chance de desenvolver a forma grave da doença, que é o Covid-19. Então, essa família coronavírus não é novidade para a ciência nem para a gente. Muitas gripes eram coronavírus, mas essa, especialmente SARS-CoV-2, como ela é chamada, ela foi responsável por 2 grandes epidemias nos últimos anos, que foram responsáveis por óbito de muita gente no mundo, né? Sabemos que o coronavírus é mais letal e mais contagioso, que cruzou fronteiras, que está prejudicando a economia, que está mobilizando governos para evitar as mortes em massa e está mobilizando especialmente a comunidade científica para que se encontre uma vacina, um medicamento que consiga detê-lo. Mas, de acordo com as estatísticas, gente, 85% das infecções provocadas pelo novo coronavírus são leves e não serão necessárias hospitalizações. Mas esses 15% que podem agravar, que não são assintomáticos, como esses 85%, é que pode trazer esse grande número de óbitos e que faz com que a gente tente lutar tanto quanto a ação desse vírus, né? A gente está como uma batalha de exércitos e o que se sabe agora também é que esse SARS-CoV também ataca as defesas do organismo, por isso que ele é tão letal. Já tem estudos mostrando o impacto do coronavírus no sistema imunológico. Alguns cientistas descobriram, então, que os linfócitos T, que são as células responsáveis pela defesa contra agentes nunca vistos, contra agentes desconhecidos, eles podem ser infectados e eles ficam exaustos. Por isso, eles não vão responder de forma ideal. É um vírus que se sabe que tem um mecanismo de escape muito bom, parece que se desliga da resposta adaptativa dos anticorpos, e por isso ele desenvolve essa forma tão grave. Isso talvez explique uma possibilidade de reinfecção, que possamos apresentá-la de novo, né? Que ainda está sendo investigada pela ciência, não se sabe com certeza. Mas uma das questões sem resposta é a variação nas respostas dos indivíduos. Cada um responde de uma maneira. Por isso que é tão importante manter a nossa imunidade em dia, porque sabemos também que a nossa capacidade de defesa cai durante a vida, por isso os velhos são tão acometidos com a doença. Da mesma forma, essas comorbidades que temos que evitar, que mexem com a qualidade do sistema imunológico, especialmente essas causadas por má alimentação. Mas como as regras não são tão claras, a gente tem que fazer a nossa parte e evitar ser mais uma vítima que o coronavírus já fez, né? De toda forma,
Cientificamente a gente não tem tantas certezas sobre essa Covid, mas sabe-se que são gerados anticorpos protetores e que essa batalha acontece de maneira celular. Então, alguns vírus, eles podem ficar livres das células imunológicas de forma latente. Então, o nosso sistema nervoso central, a nossa medula óssea são locais onde os patógenos costumam se esconder. Mas no momento que há uma baixa do sistema imunológico tão falado, o coronavírus voltaria a atacar. Existe um único estudo feito em macacos rhesus, que é bem atual, que possui um sistema imunológico muito parecido com o nosso, que foram reinfectados propositalmente 3 semanas depois e não mostraram quaisquer sintomas na segunda reinfecção. Então, quer dizer que pode ser que quando fomos reinfectados já estaremos com o sistema imunológico preparado para essa infecção. Mas é importante que a gente melhore a nossa imunidade. E para isso é importante que a gente mude os hábitos de vida, que a gente inclua atividade física no nosso dia a dia, porque quando em atividade o nosso organismo fica em estado de luta e fuga, ele estimula a produção de alguns hormônios, como adrenalina e cortisol, e isso responderá mais rápido quando o organismo for posto à prova em algum agente invasor, que é um vírus, por exemplo. Uma nutrição inadequada interfere gravemente na modulação das respostas imunes. Então, diante disso, é importante que se tenha uma alimentação rica em vitaminas, ingira frutas, verduras, alimentos ricos em cobre, magnésio, zinco, que também são super importantes para a imunidade e estão presentes, por exemplo, em alimentação básica do dia a dia, como ovos, castanhas, nozes, amêndoas, banana, espinafre. Então é muito simples da gente manter uma alimentação saudável para nos precaver de uma baixa imunidade e de um acometimento mais grave de alguma doença. No caso das pessoas terem imunidade baixa e terem alguns fatores de risco que enfraqueçam o sistema de defesa, é importante que seja detectada, eu insisto nisso, a causa do problema, que pode estar, então, realizando exames de sangue, para que seja possível relacionar esses sintomas e avaliar, assim, as células de defesa desta maneira. Em alguns casos, pode ser indicado o uso de alguns medicamentos fitoterápicos, como a equinácea, que faz muito bem para o sistema imunológico. Algumas minerais, vitaminas podem ser incluídas, que são bem importantes para a imunidade, como zinco, vitamina C, vitamina D. São formas de complementar o tratamento para a imunidade em caso de necessidade. Então, em caso de imunidade baixa, não se deve fazer uso indiscriminado de substâncias sem a gente saber se realmente o corpo está comprometido pela carência deles. Então, é importante que se procure um profissional competente para que avalie essa necessidade e faça essa suplementação adequada e nos proteja de sinais e sintomas graves de algumas doenças que podem ser oportunistas, como essa que está acontecendo agora. Eu agradeço a atenção e nos vemos no próximo vídeo. E neste domingo nós comemoramos o Dia das Mães. E nós não poderíamos deixar essa data passar em branco. Em nome de toda a equipe da TV Erechim, desejamos a você, mãe que nos acompanha, a todas as mães erechinenses e também a minha mãe, que mora na cidade de Concórdia, um feliz Dia das Mães. Que vocês continuem exercendo o amor, a paciência e o cuidado que têm com todas as famílias. Feliz Dia das Mães, vida longa a todas vocês. O Jornal da TV Erechim fica por aqui. E para você rever os nossos programas e também as nossas entrevistas, você pode nos seguir lá na TV Erechim, no canal do Facebook, no YouTube e também no Instagram. Agradecemos a sua audiência e desejamos a todos vocês um excelente final de semana. E, novamente, Feliz Dia das Mães. A gente conhece a força da cooperação há muito tempo. E agora, só ela é capaz de derrotar o coronavírus. É hora de ser próximo ficando distante, de estar ao lado, mesmo de longe. Por isso, fique em casa o máximo que puder. Lave bem as mãos e use elas para falar com a gente pelo telefone, internet banking ou aplicativo. E se nossas agências estiverem fechadas, lembre que a nossa parceria está sempre aberta. Porque gente que coopera, cuida. O
O Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra tá em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra tá em casa. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa.